Hoje vamos acompanhar a construção de um dos edifícios mais emblemáticos da história moderna, o Empire State Building. Erguido em tempo recorde em meio à crise econômica, esse gigante de aço desafiou limites técnicos, humanos e físicos como poucos projetos antes dele. Aqui, cada andar representava risco, cada viga suspensa, um erro possível. Cada rebite cravado, uma decisão sem volta. A engenhosidade da obra impressiona até hoje. Soluções técnicas precisas, coordenação milimétrica e uma velocidade de execução que parecia ignorar a gravidade. Mas nada disso teria sido possível sem homens dispostos a ir onde poucos tinham coragem de pisar. Entre eles, havia um grupo indígena capaz de atuar nas maiores alturas, equilibrando-se sobre vigas estreitas, caminhando sobre o vazio, realizando tarefas que exigiam sangue frio, confiança absoluta e um domínio do corpo que não se aprendia em livros. Eles executavam os serviços mais altos, mais perigosos e mais decisivos da construção. Neste vídeo, vamos explorar os riscos, a engenhosidade e o esforço humano por trás da ascensão do Empire State Building. Não como um monumento de pedra e aço, mas como o resultado de um trabalho extremo, realizado por homens que ajudaram a empurrar a cidade para mais perto do céu. Nova York, Manhattan, início de 1930. Entre a Quinta Avenida e as ruas 33 e 34, um quarteirão inteiro é isolado do fluxo da cidade. Sob o ruído dos bondes, dos automóveis e das multidões da Grande Depressão, algo invisível começa a tomar forma. Aqui não se constrói ainda um edifício. Constrói-se um vazio. Escavadeiras, britadeiras pneumáticas e equipes de operários descem dezenas de metros abaixo do nível da rua. O solo de Manhattan, uma mistura de argila, entulho urbano e mais abaixo rocha sólida, precisa ser removido até que se alcance o bedrock, o alicerce geológico da ilha. É ali, na rocha viva, que o Empire State Building irá se apoiar. Centenas de trabalhadores trabalham em turnos quase contínuos. O material escavado é içado em vagões e despejado em caminhões que deixam o canteiro dia e noite, transformando aquele quarteirão em uma ferida aberta no tecido da cidade. À medida que a rocha é exposta, começam a surgir os primeiros elementos permanentes da construção. As fundações de concreto armado. Blocos maciços são moldados no fundo do poço. Dentro deles, uma malha densa de aço é posicionada com precisão, criando uma base capaz de receber o peso que virá. Mais de 300 mil toneladas de estrutura, paredes, equipamentos e pessoas. Essas fundações não sustentariam apenas um prédio. Elas sustentariam o edifício mais alto que o mundo já viu. Quando o concreto cura e endurece, ele sela algo histórico. A decisão de erguer um colosso de 102 andares que redefiniria o horizonte de Nova York e se tornaria um símbolo global de modernidade, ambição e poder econômico. Acima da rua, a cidade continua sua rotina. Mas abaixo dela, em silêncio pesado, o Empire State Building já começou a nascer. Primavera de 1930. Com as fundações já solidificadas no subsolo de Manhattan, o canteiro de obras se transforma. Guindastes a vapor passam a dominar o quarteirão. De trilhos provisórios, vagões e caminhões descarregam vigas de aço vindas das usinas da Pensilvânia e de Nova Jersey. Cada peça numerada, catalogada e destinada a uma posição exata no edifício. Nada aqui é improvisado. O prédio foi projetado como um gigantesco kit de montagem vertical.
Nesta cena, os trabalhadores executam uma das etapas mais importantes da montagem da estrutura metálica, a preparação das chapas de aço que serão unidas por meio de rebites. O homem sentado opera uma máquina de perfuração. Ela é utilizada para abrir furos precisos nas chapas metálicas, permitindo que diferentes peças da estrutura sejam alinhadas e unidas umas às outras. Esses furos são essenciais para o processo de rebitagem, método padrão da época para garantir resistência e rigidez às grandes estruturas de aço. Uma chapa é cuidadosamente colocada sobre a outra, alinhada milímetro a milímetro, para que os furos já existentes coincidam com absoluta precisão. Esses furos precisam estar em perfeito alinhamento, pois é por eles que os rebites serão inseridos, unindo definitivamente uma chapa à outra e garantindo a resistência da estrutura. O que vemos aqui é uma rebitadeira industrial, uma máquina projetada para unir chapas metálicas de forma permanente por meio de rebites aquecidos. Após o alinhamento preciso das chapas, o rebite é inserido no furo previamente perfurado. Enquanto um lado do rebite é sustentado, a máquina aplica pressão controlada no lado oposto, deformando o metal ainda quente. Esse processo faz com que o rebite se expanda, preenchendo completamente o furo e travando as chapas umas às outras. A força aplicada é elevada, mas extremamente precisa. Qualquer excesso poderia deformar a chapa, qualquer falha, comprometer a resistência da estrutura. Diferente de parafusos, o rebite cria uma ligação definitiva. Uma vez fixado, não há ajuste nem reaperto. É por isso que essa etapa exige atenção absoluta. Cada rebite instalado é um ponto estrutural do edifício. Milhares dessas conexões feitas uma a uma sustentam o peso, a vibração e o tempo. À medida que as colunas e vigas avançam para cima, algo muda no canteiro. O Empire State deixa de parecer um amontoado de aço e começa a parecer um prédio. As grelhas estruturais agora se repetem andar após andar. Cada novo nível replica o anterior, formando uma malha rigorosa de linhas verticais e horizontais. É aqui que entra a verdadeira engenharia do arranha-céu. As colunas principais são formadas por vários perfis de aço unidos por chapas de reforço, conhecidas como cover plates e side web sections. Essas placas transformam perfis simples em pilares capazes de suportar forças de compressão gigantescas, vindas de mais de 100 pavimentos acima. Nada é deixado ao acaso. Cada ligação é calculada para absorver o peso do edifício, a força do vento e até pequenas torções causadas por variações térmicas.
Nas plataformas provisórias, equipes de operários alinham, fixam e rebitam essas peças como se montassem um relógio colossal. O som constante dos martelos pneumáticos ecoa por todo o quarteirão, criando uma trilha sonora metálica que nunca cessa. Lentamente, a malha de aço se fecha. Vãos que antes eram apenas linhas no ar passam a definir corredores, escritórios e futuras janelas. O Empire State Building já não é mais um conjunto de peças. Ele se tornou um volume, uma presença que começa a dominar o espaço urbano. Nova York, pela primeira vez, consegue enxergar o contorno do gigante que está nascendo. Aqui, a câmera acompanha o avanço da estrutura metálica em meio a um emaranhado de vigas, cabos e andaimes improvisados. No primeiro plano, as grandes colunas de aço já erguidas revelam centenas de rebites, marcando cada ponto onde a estrutura foi unida chapa por chapa. Ao redor, o canteiro de obras pulsa. Guindastes de lança simples, acionados por cabos e roldanas, movimentam peças pesadas com precisão surpreendente. Homens caminham sobre plataformas estreitas, muitas vezes suspensas a dezenas de metros do chão, sem qualquer proteção além da própria experiência. Ao fundo, os edifícios de Nova York observam silenciosos o crescimento de uma nova silhueta urbana. Cada viga que sobe, cada coluna que se encaixa, é parte de um processo contínuo, onde o erro não tem margem e a gravidade dita as regras. Não há pressa visível, apenas ritmo. Um trabalho cadenciado, coletivo, em que cada movimento sustenta o próximo. É assim, piso a piso, rebite a rebite, que a estrutura ganha altura e começa a transformar o vazio do céu em arquitetura permanente. Em 23 de junho, o 25º andar é atingido. Não se trata apenas de um número. Cada pavimento representa semanas de trabalho contínuo, milhares de rebites, toneladas de aço içadas, alinhadas e fixadas no lugar. Esse tipo de registro servia como prova de avanço, mas também como símbolo de eficiência.
A obra cresce em ritmo acelerado, desafiando os padrões da época. Enquanto o desenho aponta para o alto, ele traduz em imagem aquilo que os homens lá embaixo já sentem no corpo. O prédio está subindo, andar por andar, numa velocidade inédita. Aqui, o progresso deixa de ser apenas esforço físico e passa a ser contado, medido e celebrado. Sobre as colunas de aço, os operários instalam revestimentos metálicos, rigorosamente moldados para envolver a estrutura. Geralmente feitas de aço galvanizado ou aço inoxidável, elas servem para proteger as colunas estruturais, regularizar as superfícies e dar forma à aparência definitiva do prédio. Cada peça é posicionada com cuidado, ajustada ao contorno das colunas, fixada para que nada fique solto, nada desalinhado. É nesse momento que o esqueleto do edifício começa a receber sua pele. Uma pele metálica, clara e precisa, que esconderá o trabalho bruto dos operários, mas jamais a importância dele. À esquerda da cena, um dos operários gira a manivela de uma fornalha portátil. É ali que os rebites são aquecidos até ficarem incandescentes, com o metal em brasa, quase branco. Assim que atingem a temperatura certa, os rebites são lançados pelo ar. Outro operário os recebe usando um balde metálico, sem luvas térmicas, sem proteção adequada, dependendo apenas da prática, do reflexo e da confiança no companheiro. O rebite ainda quente é então inserido no furo da viga. Do lado oposto, um homem segura a peça com uma talhadeira pesada, enquanto o outro golpeia a cabeça do rebite repetidamente, expandindo o metal quente até que ele preencha todo o orifício. Tudo acontece sem máquinas automáticas, sem braços hidráulicos, sem redes de proteção. Os homens trabalham sobre vigas estreitas, a dezenas de metros do chão, com ferramentas simples e o corpo exposto ao vazio. Faz bem mencionar que nos anos 1930 já existiam recomendações básicas para trabalho em altura. Cintos, plataformas mais largas e linhas de vida eram conhecidos, mas não eram obrigatórios. E em obras desse porte e urgência, frequentemente eram deixados de lado. A prioridade era erguer o edifício. Rápido. Aqui cada rebite não é apenas metal. É coordenação absoluta. É precisão sob risco extremo. É um arranha-céu sendo literalmente martelado no lugar, rebite por rebite. Entre esses homens que caminham sobre vigas estreitas, há um grupo cuja presença se tornaria histórica. Muitos deles são índios Mohawk, da nação Kanien'kehá:ka, vindos principalmente da reserva de Karnawak, no Canadá. Eles não eram imunes ao medo, como a lenda costuma dizer. O que possuíam era experiência. Desde o final do século XIX, os Mohawk já trabalhavam em pontes, ferrovias e estruturas metálicas elevadas, acumulando um conhecimento prático raro sobre equilíbrio, deslocamento e trabalho em grandes alturas. Essa familiaridade com o aço suspenso fez com que fossem frequentemente contratados para os serviços mais altos e mais perigosos das cidades americanas. Aqui, eles se movem com precisão quase instintiva, caminhando sobre vigas sem cabos de segurança, sem cintos, sem redes. Não porque não houvesse risco, mas porque, naquela época, o risco fazia parte do ofício. As normas de segurança ainda eram incipientes e muitas das que existiam simplesmente não eram aplicadas.
Cada passo, cada travessia era sustentada apenas pela confiança no próprio corpo e no homem ao lado.
Quando o dia terminava, o aço permanecia. Cada viga erguida carregava mais do que peso. Carregava cansaço, risco e a esperança de quem precisava voltar para casa inteiro. A construção do Empire State Building foi uma corrida contra o tempo, contra o vento, contra a gravidade e muitas vezes contra o próprio corpo. Não havia tecnologia para perdoar erros, nem normas capazes de proteger totalmente esses homens. O que existia era disciplina, coragem aprendida na prática e um silêncio respeitoso diante do perigo. Aqui, cada andar conquistado era um desafio vencido. Cada rebite cravado era um compromisso com algo maior do que qualquer homem sozinho. Hoje, olhamos para esse edifício como um símbolo de progresso, de poder, de grandiosidade. Mas ele também é um monumento invisível àqueles que caminharam sobre o vazio para que a cidade pudesse tocar o céu. O aço permanece, e com ele, a memória dos homens que o ergueram. Muito obrigado por nos acompanhar nessa intrigante viagem ao passado. Se possível, deixe seu like e faça um comentário, dizendo o que mais gostou e no que precisamos melhorar.